caos não fosse o problema, e sim a mensagem que você ainda não entendeu. Vem comigo e eu vou te explicar como. Eu sou Simone Araújo e esse é o canal Ser, onde ser é melhor do que ter. Oi gente, tudo bem? Esse vídeo é uma continuação daquele primeiro vídeo do canal. Afinal, tudo isso que eu vivi foi um processo. Ainda é um processo, né? Se eu for pensar em questão de tempo, eu vivo esse processo de transformação há mais ou menos 2, 3 anos. Muitas pessoas me acompanharam em vários momentos desse processo, né? E ele ainda não acabou. E nesse vídeo eu queria conversar com vocês um pouco sobre a questão do caos. Porque geralmente quando a gente está em processo, tudo parece um caos. Tudo. Tudo que a gente vive no dia a dia parece um caos. Nada funciona. Tudo é bagunçado. Você já reparou isso? Mas quando a gente fala aqui sobre esse caos, a gente está falando de algo interno, algo dentro de nós. Porque tudo que acontece fora, tudo que acontece no físico, no espiritual, no profissional, tem muito a ver com a forma que nós estamos por dentro. Outra frase que dizem bastante é: se o seu guarda-roupa está bagunçado, é reflexo de que sua mente está bagunçada. É mais ou menos isso. E realmente, né? Porque todas as vezes que a gente conserta alguma coisa ou a gente arruma alguma bagunça, dá aquela sensação de paz, né? E hoje eu queria falar com vocês sobre como ressignificar. E eu achei interessante porque quando Deus me deu essa palavra, ressignificar o caos. Não é ressignificar no caos, é ressignificar o caos em si, o caos. Porque ressignificar no caos é como se você estivesse dentro de uma bagunça, um caos, e ali dentro você procurasse coisas onde você pode ressignificar. Não. Hoje eu quero falar com vocês sobre ressignificar o caos. Muitas vezes o caos não é bagunça. O caos interno, tudo aquilo que a gente está vivendo, toda essa luta, essa indagação, essa inquietação, é o próprio Deus colocando as coisas no lugar. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente vive esses processos de transformação, de mudança, e você fala: nossa, mas parece que quando Deus começou a mudar as coisas, ficou uma bagunça? Não. Nós nos acostumamos a viver na bagunça. Nós nos acostumamos a viver no caos. E aí Deus vem e transforma. E coloca as coisas no lugar. Então, pra gente, tira a gente do comodismo. Porque você já tá tão acostumado com a bagunça que aquilo faz parte de você. Faz parte do seu ambiente, faz parte do seu dia a dia. E aí o Senhor fala: não, não é assim. Eu vou mostrar pra você que do meu jeito é muito melhor. E acreditem, é muito melhor. Eu ainda estou vivendo no processo, sabe? Tudo aquilo que eu contei pra vocês no outro vídeo, inclusive se vocês ainda não assistiram, entra lá no meu canal, assiste, você vai entender. Eu ainda estou vivendo esse processo e tem sido muito complicado. Uma das coisas que aconteceram foi, como eu disse no outro vídeo, eu tive que abrir mão da minha empresa. Era o meu ganha-pão. Era a forma que eu pagava as minhas contas. E eu fiquei sem chão, porque como eu vou me sustentar? Como que eu vou, né? Você conta com uma renda para pagar as suas contas, para ajeitar a sua vida, para sonhar, para realizar. E de repente você não tem mais. E uma das coisas que eu tenho percebido nesse processo é que quando eu obedeci,
eu tive paz. A Bíblia fala que a paz do Senhor é o juiz de todas as coisas. E, gente, muitas vezes a gente fala, né? Ai, devo fazer isso, devo fazer aquilo. E você fica ali, ai, será? Ai. Mas o que a palavra diz? Onde há dúvida, não é de Deus. Porque o que é de Deus é sim, sim, não, não. Não tem meio termo. Com Deus não tem meio termo. Ou é ou não é. Certo? E geralmente a vontade de Deus é diferente da nossa. Geralmente. Porque ele vê conversas, ele vê pessoas e conversas que a gente não vê, ele está em lugares onde a gente não está. Muitas vezes ele tira de nós pessoas, ele tira a gente de ambientes, ele tira pessoas da nossa mesa. Uma vez eu vi uma frase muito interessante, sabe? Que falava sobre mesa. Que não é só sobre sentar em mesas, mas é sobre quem você coloca na sua mesa. Tem pessoas que passam na nossa vida, não vão permanecer, não cabem. Mas, voltando à questão de caos e processo, o que eu tenho para dizer para vocês hoje é que ressignificar o caos é entender que muitas vezes esse caos não é o fim. Ele é o início daquilo que Deus reservou para você. Porque, gente, é muito complicado, principalmente para mim, eu falo por mim, e tudo aquilo que eu disser aqui para vocês, em qualquer vídeo que eu fizer, qualquer coisa que eu postar nesse canal, é algo real. Se tem uma coisa que o meu canal tem, e foi algo que Deus colocou no meu coração, é a realidade, a verdade. Aqui não tem máscara, aqui é a Simone como ela é. Quem vê o meu vídeo e quem me conhece sabe que eu sou realmente assim. E tudo isso que eu falo pra vocês é algo que eu tô passando. Eu não vou vir aqui falar pra vocês algo que eu não passei. Então, muitas vezes, o caos não é o fim das coisas, é o início. E eu tenho vivido isso, eu tenho 50 anos, como eu já falei, e eu vivi coisas demais na minha vida, muitas coisas. E em 50 anos eu não consegui construir nada de concreto. Ah, mas valeu as experiências, valeu os erros, valeu. Tá, é bom, né, gente? Mas a verdade é que a gente quer mais, né? A gente quer mais. E eu não construí nada de concreto. E uma das coisas que Deus me ensinou foi a questão do posicionamento. Nós não recebemos a nossa promessa. As coisas do Senhor, a vontade dele, não se cumpre em nossas vidas se a gente não estiver posicionado no lugar que ele quer. E é isso que eu tenho vivido. E não é fácil. Não é fácil. Mas vocês precisam entender que tudo que Deus tem de novo para nós não se repete. Ah, como assim, Sil? O que você está querendo dizer? Gente, Deus não pega algo e copia para nós. Ele não pega a vida de fulano ou de ciclano e faz uma cópia e tenta moldar para caber na nossa. Não. Ele faz novo. Aquilo que ele tem para você, ele faz novo. E tudo que aconteceu na minha vida foi escolhas erradas. Nós temos mania de condenar a Deus, de acusar a Deus, porque você não olha pra mim, eu vou pra igreja, eu sirvo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo as pessoas, eu faço a obra, tá? Gente, isso é questão de caráter. Isso não é nem questão de espiritualidade, de ser bonzinho, não. Isso é questão de caráter. Uma pessoa, ela não precisa ter uma religião para ser bom caráter. Quando ela tem bom caráter, ela faz essas coisas. Mas a gente tem mania de achar que Deus tem culpa dos nossos problemas. 95% dos nossos problemas é a gente que arruma. Tudo é a gente que arruma. Nós fazemos escolhas erradas, nós escolhemos parceiros errados, amizades erradas, ambientes errados. A gente quer sempre estar preenchendo o nosso vazio, o nosso ego. É porque isso me faz bem. É porque, né? Uma vez, um outro pastor, que é da igreja que eu fazia parte, antes da igreja que eu frequento agora, ele dizia sempre assim: irmãos, não vai perguntar para Deus se você pode comprar um sapato ou não. Você tem que ver se você pode pagar aquele sapato. Se você precisa daquele sapato ou de qualquer outra coisa. Porque às vezes a gente vai lá e compra para preencher o nosso vazio, que na verdade esse vazio ele não é de coisas, né? E aí a gente não consegue pagar e depois fala: ai Deus, um monte de dívida. Gente, é a gente que procura, é a gente que escolhe. Então isso é só um exemplo
de coisas que têm acontecido na minha vida, sabe? E que foram escolhas minhas. Então, nesse novo processo, nessa nova etapa da minha vida, onde Deus me pediu para abrir mão de tudo, Ele tem me tratado em depender, esperar. Gente, vocês não têm noção de como é difícil. Meu Deus do céu, como é difícil. Eu sou sanguínea. Eu não sei se vocês conhecem sobre os temperamentos. É bom, sabia? É legal vocês conhecerem, né? Abrindo um parênteses aqui. É bom vocês saberem sobre temperamentos, porque você consegue até te ajuda a identificar o comportamento do outro, sabe? Entender mais ou menos como aquela pessoa agiu em algum momento. Fecha aspas. Ou parênteses. Mas, quando a gente tem a oportunidade de ressignificar, é você pegar toda aquela dor que você teve, tudo aquilo que você passou, e transformar isso em oportunidades de mudança. Gente, não existe mudança se não for de dentro para fora. Quando a Bíblia fala sobre a renovação da mente, ela fala sobre a palavra metanoia, que significa mudança de mente. Quando você muda aqui, você muda todo o resto. Então não se trata somente das escolhas erradas, se trata do comportamento, se trata de como você se posiciona em certas situações. A gente age muito por emoção. E eu entendo, por exemplo, que pessoas que estão tendo que recomeçar, que perderam tudo, porque eu não perdi. Deus me pediu. E eu já dei tanta cabeçada na vida que eu decidi obedecer e entregar tudo a Ele. Mas existem pessoas que infelizmente perdem tudo. E de repente você pode estar aí se perguntando: ai, por que comigo? Por que aconteceu isso comigo? Deus não me vê. Ele te vê. Mas você já parou para pensar o quanto você o vê? Quantas vezes a gente para orar e a gente, na nossa oração, a gente fala. E a gente fala amém e sai. A gente não dá tempo para Deus falar conosco. E Ele está tentando de todas as formas nos mostrar aquilo que Ele tem para nós. Gente, tudo que Deus tem para nós é bom. É bom. Ah, mas por que tem coisas que acontecem na nossa vida que às vezes até coisa boa, ou a gente tem atitudes boas e isso vira uma coisa ruim? Porque mesmo sendo bom, não é aquilo que Deus tem para você. Deus sabe o que tem para você, o bom para você. Ah, mas é porque eu gosto de fazer tal coisa e isso beneficia tal pessoa. Mas se você não é chamado para isso, não adianta. Deus chamou cada um para fazer algo. Tem algo determinado. Tem tempo determinado. E olha, gente, eu tô falando isso pra vocês, mas isso serve pra mim. Eu tenho que me repetir isso todos os dias. Todos os dias entender. Eu levanto de manhã e eu falo: Senhor, o que o Senhor escreveu pra mim hoje? Porque eu não sei se vocês sabem, mas em Salmo 139, quando vocês puderem, leiam. Leiam várias vezes. Lá em Salmo 139, Deus diz que já escreveu todos os nossos dias. Então eu levanto e eu falo: Senhor, o que o Senhor escreveu pra mim hoje? Mas sabe que muitas vezes eu passo o dia e nada acontece? Eu falo: será que Deus não escreveu nada pra mim? Não, eu ainda não estou na posição de receber aquilo que Ele tinha pra mim naquele dia. Eu espero de verdade que tudo isso que eu estou passando sirva de alguma forma de exemplo para você não precisar passar por tudo que eu passei. A ideia desses vídeos é levar a palavra para você e você entender, na questão do processo, o que você não precisa passar. Você sabia que o processo quem determina o tempo é você? Ai, Deus, eu não aguento mais esse processo. Ai, eu não aguento mais. Meu Deus, eu não aguento mais. Parece que quanto mais a gente diz que não aguenta, mais esse processo demora. Mas sabe por quê? Porque ao invés da gente se posicionar, a gente está reclamando. A duras penas eu entendi, gente, que
Eu precisei me posicionar. Eu precisei ressignificar. Hoje eu entendo que tudo que eu passei, relacionamento tóxico, empregos que não deram certo, pessoas que você confiava e amava te decepcionarem, tudo isso eu tenho ressignificado na minha vida. Pra, quando vierem novas amizades, eu pensar, opa, essa amizade faz parte do propósito de Deus para minha vida ou não? E esse ambiente? E essa proposta? E esse contrato? E esse emprego? Será que faz parte do propósito de Deus na minha vida? Será que está dentro da vontade dele? Eu tenho vivido um tempo de silêncio. Deus, ele aparece, me dá um comando e depois ele fica quietinho. E sabe o que eu tenho aprendido e tem sido gostoso? Eu não discuto mais com ele. Você já foi filha rebelde? Filha rebelde? De ter que discutir com o Senhor? Mas como assim? Mas não, desse jeito é melhor. Eu não discuto mais. Porque eu entendi, gente, eu falo isso do fundo do meu coração. Eu entendi de uma vez por todas que aquilo que o Senhor tem para mim é o melhor. Não tem como ser ruim. Não existe essa possibilidade. E eu ainda não vivi, porque eu não estou no tempo que ele determinou para isso. Antes dele dar ou realizar a promessa na nossa vida, ele nos prepara. Então tenha paciência. E, gente, ter paciência não é fácil não, tá? Porque quando a gente pede paciência para Deus, geralmente ele dá situações para que a gente possa, né, treinar a nossa paciência. Tem uma coisa que eu peço muito para Deus, domínio próprio. Porque eu sou muito impulsiva, eu acho muito por emoção. Então eu peço muito domínio próprio, porque muitas vezes para mim sempre foi papo, sabe? Ou eu sou muito emocionada, então eu choro por tudo. Eu me emociono demais, aí eu quero falar um monte de coisa, aí o choro vem na garganta, aí trava tudo, eu não consigo falar, enfim. Aí me dá dor de estômago, né? E tudo isso eu vivi, sabe? Sabe quando você levanta e passa aquele dia mal? Aquele dia mal, que nada dá certo, que você tá cansado, você não fez nada, você tá cansado, a mente tá cansada, tá um turbilhão de coisas. Eu entendi e hoje eu vivo a verdadeira paz. E todos os dias chegam pedidos. Todos os dias tem vindo clientes atrás de mim. E eu tenho que dizer não. Porque o Senhor determinou que não é isso mais que Ele tem para minha vida. Você imagina, gente? Mas, quando eu tinha o meu trabalho, quando eu tinha as outras coisas, eu não tinha paz. Eu vivia uma falsa paz, era de momento. Ai, entrou um pedido bom, um dinheiro legal. Eu paguei aquelas contas, tô em paz. No outro dia era tudo de novo. Mas hoje não. Eu falo para vocês com experiência própria minha. Hoje eu vivo em paz. Eu tenho tido paz. E, gente, como é bom gozar dessa paz que Deus dá. A paz dele que excede todo entendimento. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje é que vocês entendam de uma vez por todas que não é fácil. Ressignificar é transformar a dor que você teve, que você sentiu, em testemunho. Tudo aquilo que vocês passaram ou que estão passando vai servir de testemunho. Tem uma frase que eu ouvi muito interessante que diz que a sua dor vai virar o seu ministério. Você já imaginou que tudo aquilo que você passou ou passa vai servir de exemplo para alguém? E hoje eu tô aqui para dizer para vocês. Foram muitas coisas que aconteceram na minha vida. Eu me divorciei em 2021. Eu tive que sair de casa. E eu não pagava aluguel. Então eu fiquei... Graças a Deus, meus filhos são todos adultos, então facilitou um pouco mais. Eu fico imaginando a situação de pessoas que se separam e têm criança pequena, né? Mas 2 deles foram comigo e 2 ficaram com o pai. E como a casa era dos pais dele, que deu
os meus filhos, no caso, ele não saiu de casa. Então eu saí de casa e aí eu tive que passar a pagar aluguel. E eu não tinha condições, né? Mas até aqui o Senhor me sustentou. Quando eu olho para trás e vejo que o Senhor não me deixou na rua, não faltou o que comer, não faltou o que vestir. Muitas vezes a gente está sempre falando, ai, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Gente, eu já vivi isso. Eu quero conquistar, eu quero viajar, eu quero passear, eu quero um carro novo, eu quero comprar uma casa, eu quero. E a gente está tão preocupado com o que a gente quer que a gente esquece de agradecer as coisas que a gente já tem. Você já parou para pensar no que você já tem? Às vezes, eu e o meu marido, a gente mora bem perto do shopping. E um dia a gente estava aqui à tarde, no sábado à tarde, a gente não tinha dinheiro. Tinha um trocadinho lá. E aí a gente saiu, foi a pé no shopping. Comprou uma casquinha de R$ 3 para cada um. Tomamos a casquinha andando um pouco e voltamos para casa. E aí você pode falar assim, nossa, que passeio sem graça. Não é sem graça. Você tá com a pessoa que você ama. Você tomou sorvete. Olha, gente. Quantas pessoas não teve o pão para se alimentar no dia de hoje? Quantos pais de família estão desesperados? Sem ter o que comer. Sem ter o que dar para os filhos. A gente tem sorvete. A gente tem Netflix. A gente tem... Sabe? A gente senta num sofá confortável. E eu comecei a dar valor para as pequenas coisas. Que não são pequenas, são grandes coisas. Eu sempre sonhei em ter um sofá cor-de-rosa bem grande. Pra ficar deitada, sabe? E eu comprei esse sofá. E hoje, quando eu chego, que eu deito nesse sofá, quando eu assisto algo, que eu tô nesse sofá, eu me sinto tão grata a Deus. Eu falo, ai, sofá, era o sofá que eu queria. São pequenas coisas. Todas as vezes que o meu marido chega do trabalho, que eu vou receber ele, eu agradeço a Deus. Ai, meu marido voltou inteiro para casa. São e salvo. Deus cuidou. Um dia eu estava muito triste, muito chateada, muito para baixo. E eu comecei a reclamar. Gente, eu murmurava tanto. Meu Deus. E detalhe, quando a gente murmura pro Senhor, né? No secreto, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele te escuta. Mas eu murmurava para todo mundo. Pessoas que me conhecem, não se manifestem. Eu murmurava para todo mundo. Para todo mundo. Ah, como você tá? Nossa. Parece que era chato. Oi, tudo bem? Ah, nossa. E um dia eu levantei e eu tava tão chateada. E aí eu fui na cama do meu filho. E aí ele falou, o que foi, mãe? E eu falei, ah, isso e aquilo, aquilo outro, aquilo outro. E ele falou pra mim assim, ô mãe, você tá vestida? Falei, tô. Você já tomou café? Falei, já. Você tem um teto pra morar? Eu falei, tenho. E ele disse, então agradece. Isso fazem alguns anos, gente. Eu nunca esqueci. Seja grato pelas pequenas coisas. Eu moro numa casa, qualquer dia eu mostro pra vocês, que tem uma videira no fundo do quintal. A coisa mais linda, quando a gente chegou aqui, ela tava toda seca. E aí ela começou a florescer e hoje tá cheia de cacho de uva. Já peguei várias uvas. E às vezes eu saio e às vezes tá chovendo. Meu marido, ele gosta muito de chuva. E às vezes ele fala, vamos ver a chuva? E a gente vai lá fora e a gente olha aquele quintal, com aquela videira, aquela chuva caindo. Como é gratificante. Como é maravilhoso você ter essa oportunidade. E sabe o que faz ser grande essas pequenas coisas? O fato de que muitas pessoas queriam e não têm. Então eu espero de verdade que você aprenda a ressignificar o caos da sua vida. Se pergunte a Deus,
Qual é a mensagem que ele quer te passar? Lembre, às vezes o caos não é o problema, mas ele é a mensagem que você não entendeu. E eu falo outra coisa para você. Geralmente, para as coisas mudarem na nossa vida, só depende de nós. Não depende do outro. Não depende de Deus. Depende de nós. A gente insiste em estar no lugar errado, com pessoas erradas, fazendo a coisa errada. E eu não tô falando aqui erro, de pecado, dessas coisas não, gente. Às vezes uma simples amizade que te afasta do Senhor. Ou uma amizade que é até da igreja, ou da sua religião, ou do lugar que você frequenta, mas é uma pessoa sempre negativa, que está sempre levando você a reclamar das coisas, sempre olhando o lado negativo. Sabe aquele meio copo vazio? Essas pessoas minam a sua energia. Então procure ambientes que te preencham, que te completem, que te façam transbordar. Busque amizades que vai fazer com que você cresça, que você amadureça. Tudo isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. E mais, não será da noite pro dia. Não. Não será da noite pro dia. A partir do momento que você se posicionar, o Senhor começa a arrumar a bagunça. Mas isso leva tempo. Você precisa esperar. Precisa esperar. Eu vou chegar lá. Eu tô procurando todos os dias, gente. Tem dia que eu não quero. Tem dia que eu não quero sair da cama. Tem dia que eu não quero levantar do sofá. Tem dia que eu não quero lavar uma louça. Tem dia que eu não quero fazer comida. Tem dia que eu não quero me arrumar. Mas eu todos os dias procuro me lembrar que Deus tem o melhor para nós. Que aquilo que Ele escolheu pra gente é maravilhoso. E é novo. Não é remendado, não é costurado, não é reformado. É novo. Eu quero deixar um versículo para vocês meditarem. E que esse versículo possa fazer diferença na vida de vocês. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Salmos 32, versículos 1 e 2. Que você possa ficar com essa palavra. Que você possa entender que tudo aquilo que o Senhor tem para nós é novo, mas que depende do nosso posicionamento. Que ressignificar o caos é entender que esse caos pode ter uma mensagem, pode ser uma mensagem para que você se posicione e entenda aquilo que o Senhor quer para você. Que você possa entender o tempo e o modo das coisas. Eu ainda não cheguei lá, mas eu sei que eu vou chegar. E talvez o Senhor tenha me usado para fazer com que você se posicione. E quem sabe, ao invés de passar todo o processo como eu passei, você chegue junto comigo. Esse é o meu desejo para o seu coração. Continue comigo aqui no canal. Se essa palavra calou o seu coração, te trouxe paz, te trouxe alegria, esperança, compartilhe com outras pessoas que precisam escutar, ouvir. Nos ajude. Quando você compartilha, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. E a ideia é essa: levar a palavra de Deus a toda criatura. Esteja comigo aqui para os próximos vídeos. Eu te espero. Deus abençoe.